Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus, para a nossa edificação espiritual. E para darmos início em mais este programa, nós teremos uma palavra de oração. E eu convido a todos para orarem juntamente conosco. Oremos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, meu Deus, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos por mais este dia de vida que o Senhor tem nos concedido, agradecidos pela saúde, pelas bênçãos, pela paz, ó Pai. E agora pedimos que o Senhor nos dê inspiração divina para dirigirmos mais esta programação, que não somente quem fala, mas também quem ouve, que todos possamos estar sob a mesma inspiração divina do Espírito Santo, Senhor Deus. E eu peço também o perdão pelos nossos pecados, nossas muitas fraquezas, e peço também a cura divina, a bênção, a libertação, a solução dos problemas para todos os meus irmãos que estão
conectados conosco. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Então, meus queridos, a escritura que vamos ler está na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e nós começaremos com o versículo 28. Romanos 8, 28. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, se o desejarem, não é? Então nós teremos as nossas notificações diárias. Lembrando então que este programa é publicado aqui pelo nosso canal do YouTube diariamente. E também ele é republicado em nossos grupos de WhatsApp. São 3 grupos. E se o irmão ou a irmã desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco e fazer a solicitação e nós adicionaremos. E não esqueça de deixar o seu nome para ser colocado no contato, não é? Também este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nós temos cultos ali todos os domingos no horário das 18h30. E também na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Esse bairro é um residencial que faz parte do bairro Boa Vista de Campinas, não é? E o tabernáculo fica bem em frente ali os antigos barracões da Sadia. E também, como referência, é próximo ali ao complexo penitenciário Ataliba Nogueira. E dito todas estas coisas, então, nós vamos agora para a leitura bíblica conforme nós anunciamos, não é? Romanos 8, começando no versículo 28. Vamos aqui, então. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro.
mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então chegamos até o final do capítulo, não é? Aqui, conforme nós havíamos anunciado que leríamos. Agora, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. Essa canção tem o título de Cântico da Liberdade e foi interpretada na voz do saudoso irmão pastor Valdomiro Silva. Valdomiro Silva foi um ícone na história da música evangélica brasileira, não é? E também foi pastor, e ele veio a falecer e foi para o descanso com o Senhor agora no último dia 17 de abril, não é? Então, nós também deixamos aqui as nossas condolências à família enlutada e, por outro lado, a família recompensada por saber que esse grande homem está já junto com os demais que partiram na fé, né? Então nós vamos ouvir agora, para recordar, Cântico da Liberdade. Ouçamos e meditemos. Mas se eu fosse como os passarinhos que somente vivem pra cantar, eu cantaria 1000 louvores a Deus, todo dia, o dia inteiro sem parar. Pois grandes coisas fez meu Deus por mim, morrendo numa cruz pra me salvar. Mas se eu fosse como os passarinhos, 1000 louvores a Jesus ia cantar. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostrai aos homens quanto vale a liberdade, em uma vida sem ter ódio e nem rancor. O seu cantar tem gozo e harmonia, tem alegria e perfeito amor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mas se o homem pudesse contar as maravilhas do seu Criador, ele fazia como fazem os passarinhos, cantava lindas melodias ao Senhor. Deus fez o homem para lhe adorar, mas o pecado tirou-lhe a felicidade. Canta, canta, ó passarinho, mostrando aos homens o valor da liberdade.
Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostrai aos homens quanto vale a liberdade, em uma vida sem ter ódio e nem rancor. O seu cantar tem gozo e harmonia, tem alegria e perfeito amor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho. Amém, amém, graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus aceite os nossos louvores, não é? Para a sua bendita glória. Amém. E agora nós estamos já com a nossa mensagem aqui diante de nós, que é o poder de transformação. E vamos dar continuidade então no estudo da mesma. Para aqueles que nos acompanham em toda a programação diária, você se lembra que o profeta estava falando sobre a presciência de Deus em suas últimas palavras até o parágrafo 131. E agora nós vamos dar continuidade a partir do 132, não é? Então nós vamos aqui. Vamos observar. Ele os deixou ali com livre-arbítrio. O irmão Brana aqui, o profeta, está falando de Adão e de Eva, não é? Ele os deixou ali com livre-arbítrio para deixá-los agir. Ele não podia forçá-los a fazer aquilo. Bom, isso aqui é um assunto, um aspecto muito importante que nós já havíamos comentado na programação anterior, não é? Deus, sendo onisciente, ele sabia quem é que o serviria, quem não serviria, o que é que nós faríamos, o que é que nós deixaríamos de fazer e assim por diante. E ele, se ele quisesse, ele poderia evitar tudo isso, não é? Mas também o profeta estava dizendo logo no finalzinho da nossa leitura da programação anterior, que Deus tinha atributos em si, de Pai, de curador, de Salvador e de assim por diante, não é? Então, ele queria colocar em prática, exercitar esses atributos, mas não tinha ninguém perdido, ele não tinha nenhum filho ainda, assim como nós somos, né, humanos mesmo. Então não tinha como ele ser pai, não tinha como ele ser salvador, porque não tinha ninguém perdido, não tinha como ele ser curador, porque não tinha ninguém doente, não é? Nós já havíamos comentado isso na programação anterior. Mas então o que fez Deus? O profeta está dizendo aqui, ele deu-lhes livre arbítrio e os colocou em uma posição. Então ele está dizendo aqui, não é? Ele deu livre-arbítrio para deixá-los agir. Então o ser humano, Adão e Eva, eles poderiam agir da forma que desejassem, mas o aviso tinha sido dado. A advertência de Deus havia sido dada a eles para que não fizessem tal coisa, que era comer do fruto proibido, não é? Mas deixou eles lá, né? Não pôs cerca, não tinha querubins ainda na frente, no caminho da árvore, da ciência do bem e do mal e tudo mais, né? Então vamos aqui. Ele não podia forçá-los a fazer aquilo e ainda assim ser justo. Se Deus os forçasse
a cair no pecado, para depois ele salvá-los, então ele não seria um Deus justo, porque poderia-se ter um argumento, né? Nós pecamos porque o Senhor nos forçou a fazer isto, né? Então, daí ele não seria justo. Porém, ele pôde colocá-los em igualdade consigo. Isso aqui eu achei também muitíssimo importante. Deus colocou Adão e Eva em igualdade consigo, quer dizer, iguais a ele, conhecendo o bem e o mal e podendo decidir sobre os tais, não é? Então, continuemos. E com livre arbítrio, e então deixá-los fazê-lo, eles próprios. E ele sabia que iriam fazê-lo. Então aí fecha o assunto. Deus, através de sua presciência, sabia que eles iriam cometer o pecado, não é? Comer do fruto proibido. E ele deixou eles ali, advertiu-os e os deixou ali livres para fazerem o que quisessem. Se eles quisessem, eles não pecariam. Eles poderiam escolher isso, mas eles escolheram então a fazer o pecado, não é? Continuando no 133. E então, veja, então quando Adão coabitou, ela deu à luz gêmeos. Agora volta para o assunto do nascimento dos filhos, que Eva era a mãe de todos os viventes, não é? Adão colocou esse nome nela, porque ela seria a mãe de todos os viventes. Mas o nome Adão não significa pai de todos os viventes, porque ele não o era, não é? Então você presta bastante atenção se você não tem conhecimento nesse assunto, não é? Ela deu à luz gêmeos, e um deles era de Satanás, e um deles era de Adão. Isso aqui é seríssimo, porque a maioria, eu acho que, sem exagero, 90% dos cristãos, dos crentes, não sabem essa verdade, porque está oculta. Nunca os cientistas descobriram e nunca as religiões descobriram isso, a menos que Deus revelasse isso, e ele só faz isso através de um profeta. Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então os segredos de Deus somente são revelados aos profetas, não é? A igrejas, a denominações, a cientistas, a pesquisadores, a arqueólogos, a ninguém deles isso é revelado. Então ele diz aqui, um deles era de Satanás e um deles era de Adão, o qual era de Deus. Eram Caim e Abel. Então o filho de Adão era filho de Deus, não é? Uma vez eu preguei uma mensagem na igreja e naquele tempo nós gravávamos em fita cassete, não é? Essas fitinhas de gravador. E nós gravamos e depois eu dei para um irmão companheiro ouvir a mensagem. Eu particularmente, eu sou um autocrítico, não é? Quando a gente fala autocrítico, quer dizer, eu faço crítica de mim mesmo, né? Então, eu achei que aquela mensagem tinha sido uma mensagem inspirada, uma mensagem boa. E eu dei a fita para um companheiro, pastor também, ouvir, não é? E nessa fita eu havia dito que todos os filhos de Adão são salvos, porque todos eles são filhos de Deus.
Eu havia dito isso nessa fita. Depois que o irmão, o companheiro, o pastor ouviu, ele disse assim para mim: eu gostei muito da mensagem, mas eu não concordei com uma coisa, que todos os filhos de Adão são salvos. E que também todos os filhos de Adão são filhos de Deus, não é? Eu disse: irmão, esse é um direito seu, não acreditar ou discordar, não tem o menor problema o irmão discordar, mas contudo eu continuarei acreditando nisso, não é? Disse para ele isso. Agora aqui, olha isto, o que o irmão Brana falou, não é? Um deles era de Satanás e o outro era de Adão, o qual era de Deus. Então poderia um filho de Deus ir para o inferno, perder-se ou perder a salvação, não é? Não, não é possível. Mas então continuemos. Ele fecha aqui o parágrafo, não é? Caim e Abel. E isso acontece. Temos um caso ali em Tucson, agora ele vai falar de um caso acontecido mesmo, não é? Temos um caso ali em Tucson. Agora, a mulher branca coabitou com seu esposo uma manhã, e o esposo dela também era branco, não é? E à tarde coabitou com um negro, e um dos bebezinhos nasceram 2 garotinhos, não é? Um deles era um garotinho negro, de cabelo crespo, e o outro era um garoto loiro, muito bonito. E pense agora, ela estava tentando obrigar o pai branco a cuidar das 2 crianças. Eu estou lendo pausadamente assim para você entender bem. Então a mulher coabitou com seu marido e também coabitou com o homem negro. Nasceram 2 crianças, né? E quando nasceu, um garotinho era negro e o outro garotinho era branco. E a mulher estava querendo que o seu marido sustentasse os 2, o branquinho e o outro pretinho, não é? Negrinho. Então, o homem não queria fazer isto porque ele achava que o filho não era dele, então ele não queria fazer. Mas vamos aqui que você vai captando na própria explicação do profeta de Deus, não é? E ele disse: vou cuidar do meu, mas não deste. Deixe que o negro cuide de seu próprio filho. O negro seria o pai do menino, né? Deixa que ele cuide de seu próprio filho. Desse modo, veja, é verdade, há sempre gêmeos. Então, ele não, acho que ele parou aqui, não é? Então, aí o caso foi levado, acho que para exame, se é aqui no Brasil, a gente chama de exame de DNA, não é? Não sei lá como era. Então, foi levado, foi feito os exames, foram feitos, né, os exames, e aí se constatou que um dos garotinhos não tinha o mesmo DNA do pai branco, não é? Então aqui, agora 135, agora o profeta vai levar essa questão para o lado espiritual. Observemos isto. Há sempre gêmeos. E essa é a razão. Não se esqueça disto, pequeno rebanho. A igreja, nos últimos dias, vai ser gêmeos, tão parecido que enganará os escolhidos. Mateus 24, 24. Então aí nós observamos que a igreja está grávida de gêmeos, não é? Só que um deles é de Caim e o outro é de Abel. Perdão, Caim e Abel, não é? Mateus 24, 24. Veja, a igreja é um movimento religioso e tão parecido com a coisa verdadeira
que enganaria os próprios escolhidos se fosse possível. E um pouco mais adiante, se tiver oportunidade, eu quero explicar como essa eleição vem. Veja, vai enganá-los porque é quase a mesma coisa. Isso aqui é muito sério, muito profundo. Você lê na sua mensagem aí, não é? Que é poder de transformação. Você que já é da mensagem, leia e peça ao Senhor mais clareza no que o profeta está dizendo aqui. E eu vou repetir, porque eu já disse que repetir é como você remachar o ribite, né, para a caneca não vazar a água. Então, olha só, como essa eleição vem. Mais adiante eu quero falar sobre isso, ele disse. Como essa eleição vem. Veja, vai enganá-los porque é quase, não perca isso, a mesma coisa. Tem muito mínima diferença. Um eleito com um que não é eleito. Sendo também crente, mas não é eleito, né? Tem muito pouca diferença. Observe isto e tire sua própria conclusão, não é? Veja, somente 2 pais, isso é tudo. Mesma mãe, mesma igreja, mesmo movimento, mesma coisa. O campo de cultivo é o mesmo, onde a palavra cai. Isso aqui é bastante sério, viu? Você diz, mas isso aqui, você que é da mensagem pode dizer assim, mas isso aqui são lá os denominacionais. Não, mas o profeta está dizendo aqui diferente. Ele está dizendo, é a mesma, eu vou voltar, então eu tenho que remachar, né? Senão você esqueceu, né? Eu vou voltar aqui outra vez, né? Porque é necessário que se faça isso. Veja, somente 2 pais. Isso é tudo. Agora veja bem, mesma mãe, vírgula, mesma igreja. Captou? Não é? Mesma igreja, não é igreja diferente não. Mesma igreja, mesmo movimento. Estamos entendendo? Mesmo movimento, mesma coisa. O campo de cultivo é o mesmo, onde a palavra cai. Porém, um deles, como aqui, é pervertido. Você entende? Diga amém, se você entende. A congregação o diz amém. Veja, um deles é uma perversão, porque é o pai errado, o que eu provarei algum dia, se Deus me permitir. Que denominação é a marca da besta. Veja, é o pai errado. Ele está incitando o povo a uma organização ao invés de a palavra. Veja, é o pai errado. É um movimento de Caim. Quando for para casa desta vez, estarei pregando sobre o tema o rastro da serpente. A besta no princípio e a besta no fim. E rastreá-la através da Bíblia e mostrar como ele culmina. Estão vendo? E todos vocês obtenham isso pelo telefone. Vejam se o Senhor nos permitir fazê-lo. E agora, somente observem quão astuto esse sujeito é. Como ele é exatamente,
eles são exatamente como Judas e Jesus. Ali, ambos irmãos em sua tribo, exatamente como Esaú e Jacó, e como o corvo e a pomba. Então ele falou que tinha a intenção de pregar o rastro da serpente, né? Mas eu preciso terminar este parágrafo, que eu olhei no cronômetro agora e ele tá só que vai para frente, né? Então deixa eu fechar aqui este parágrafo e depois a gente continua no nosso próximo programa, né? E como o corvo e a pomba sentados no mesmo poleiro, e tudo é um gêmeo nesta grande guerra em que estamos. Chegamos ao parágrafo 136 e agora nós vamos orar. Bendito e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, meu Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais este privilégio de ouvirmos mais uma porção da tua bendita palavra, e quem está pregando está ouvindo também, está aprendendo também, Senhor. E agora eu peço a bênção, a cura divina aos doentes, a libertação dos oprimidos, que os lares sejam libertos dos espíritos malignos, espíritos que perturbam, que tira a paz, que tira a harmonia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles saiam das vidas e que o povo de Deus fique liberto e abençoado. E nós pedimos todas estas bênçãos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Então, amados, chegamos ao final da nossa apresentação de hoje e, se Ele nos permitir, nós voltaremos a estarmos juntos novamente em nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.